Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. E como a gente falou, a internet de hoje em dia, ela torna a propagação de desinformação algo bem mais preocupante do que na época das correntes de e-mail, né? A gente tem as redes sociais de troca de mensagens ali, como a gente citou, WhatsApp, Facebook, Instagram, mas o podcast também é uma forma de propagar desinformação em que você tem um locutor que ele tem um microfone na mão e ele vai falar o que ele quiser. Não vai ter, pelo menos, né, no caso do Spotify, você não teve ali uma moderação, a plataforma ouvindo o episódio falando assim, olha, você não pode falar sobre isso. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Murilo Tunholi. E eu sou o Emerson Alecrim. O termo fake news está muito associado a aplicativos de mensagens como o WhatsApp e redes sociais como o Facebook. Mas recentemente, uma polêmica sobre esse assunto trouxe um novo personagem para o centro da discussão, que foi o Spotify. No episódio de hoje, a gente tenta entender os últimos acontecimentos envolvendo a plataforma de música e os esforços que ela e outras empresas têm feito ou não para lidar com o problema da desinformação. Então aguenta aí que a gente já começa. O Spotify é conhecido por ser um streaming de música e podcasts muito popular no mundo todo. Quer dizer, muito popular não, né? Ele é o mais popular de todos. Ali no segundo trimestre de 2021, a empresa sueca registrava 31% do total global de assinantes de streamings de música. Em segundo lugar, vinha o Apple Music com 15% e depois o Amazon Music com 13%. Em número de usuários ativos, o Spotify ultrapassou a marca de 400 milhões em 2021, confirmando a sua liderança no setor. Mas, curiosamente, não é por causa desses dados expressivos que a empresa tem recebido os holofotes nas últimas semanas. Sendo dominante no mercado, é natural que os artistas queiram estar no Spotify, né? É bom para eles porque eles conseguem mais exposição. Só que no dia 26 de janeiro, descobrimos que a plataforma estava removendo as músicas do cantor e compositor canadense Neil Young. Neil Young, para quem não conhece, é uma voz consagrada ali em gêneros como folk, rock e também country, e tem uma carreira reconhecida desde os anos 60. Ele é autor de músicas como Heart of Gold e Old Man. E aí, por que será que um cantor tão lendário, tão reconhecido foi retirado do Spotify, né? Nesse caso, foi por conta dele mesmo, né? Foi a própria vontade do Neil Young. Ele já tinha ameaçado tirar as músicas dele da plataforma se o Spotify não excluísse um outro conteúdo que tem por lá, que é o podcast The Joe Rogan Experience, do americano Joe Rogan. O pedido não foi atendido pelo Spotify, então a discografia do Neil Young foi de fato retirada do maior serviço de streaming de música do mundo. Mas como foi que essa treta começou e qual foi o motivo para a confusão entre Neil Young, Joe Rogan e Spotify, Paulo Riga? Se a gente contasse essa história pra uma pessoa que nem acompanhou o caso, né, ou só tá vendo agora pela primeira vez, ia ser um negócio meio aleatório, né, que tipo, lenda folk sai do Spotify por causa de podcaster e aí, tipo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas o resumo é desinformação, né? Então, Neil Young foi lá e falou sobre algumas coisas que estavam acontecendo com o podcast do Joe Rogan, que é um podcast de entrevistas, é um formato bastante popular, que acabou chegando aqui no Brasil por meio de vários podcasts, mas no podcast do Joe Rogan já passaram várias figuras, né? Então, o Bernie Sanders foi lá, astrofísicos como o Neil deGrasse Tyson, super conhecido no meio, teve o Kanye West também, só que no meio desses muitos entrevistados e pessoas que vão ao podcast dele, tem algumas pessoas meio controversas. E desde o início dessa pandemia, ele tem dado espaço para algumas pessoas que fizeram afirmações consideradas problemáticas sobre o Covid-19. Isso nas palavras do nosso produtor José de Oliveira. Afirmações consideradas problemáticas, só para ter uma noção. Então, basicamente, ele criticou o uso de máscaras e ele levantou dúvidas sobre a necessidade de pessoas saudáveis tomarem vacinas, né? Basicamente,
foi essa discussão que ele levantou ali. E esses episódios, né, que acabam falando de Covid, que é um assunto bastante em alta, e é um assunto que abre espaço para um monte de teoria da conspiração por causa de vacina e tudo mais, esses episódios renderam críticas a ele, renderam críticas à plataforma Spotify, e a polêmica mais recente é um programa veiculado no podcast dele em dezembro. Então, ele foi lá e entrevistou o Dr. Robert Malone, que é um cientista que fala que ajudou a desenvolver a tecnologia de mRNA, né? A tecnologia de RNA mensageiro, que é usada na vacina da Pfizer contra a Covid-19, nos Estados Unidos também é usado na vacina da Moderna. Então, é uma tecnologia de vacina que está sendo bastante usada nos Estados Unidos, no Reino Unido, vários outros países desenvolvidos. Agora no Brasil, na terceira dose também, né? Muito mRNA. Isso de ele ter ajudado a desenvolver a tecnologia de mRNA, só para deixar claro já para todo mundo, isso é fake, tá? Ele não é o pai da vacina de RNA. Isso, várias agências de checagem de fatos já desmentiram, já analisaram isso. E esse moço aí, que fala que ajudou a desenvolver a tecnologia, hoje é crítico do mRNA. Então, no episódio, ele fez algumas afirmações infundadas, aquelas coisas que a gente já conhece sobre Covid, né? Ele diz que o Biden ali, o presidente, teria ocultado informações e falou que, e se a gente usasse ivermectina para tratar Covid, né? Que é um assunto que, para quem acompanha o noticiário, enfim, já tá cansado de saber, não existe nenhuma evidência científica de que ivermectina ou outras drogas relacionadas ajudem a tratar Covid-19 de alguma forma. E os membros da comunidade científica têm se manifestado a respeito desse episódio e do podcast do Joe Rogan como um todo. Então eles enviaram uma carta para o Spotify, pediram que o Spotify implementasse uma política mais efetiva contra a desinformação sobre Covid-19. O Joe Rogan, obviamente, né, tem um alcance muito grande, ele era o principal criticado no documento. O podcast dele tem uma média de 11 milhões de ouvintes por episódio. Então, quando alguém com uma audiência, com uma influência do nível dele, publica alguma coisa, assim, essa desinformação acaba ganhando o mundo, ganha potência, ganha legitimidade. E aí, Neil Young foi lá e soltou uma declaração assim: eles podem ter o Joe Rogan ou podem ter o Neil Young. Não podem os dois. Então, sou eu ou ele. Então, a gente viu depois o que aconteceu. Neil Young retirou as músicas lá do Spotify, não tem mais. E, basicamente, no começo ali, parecia que Joe Rogan ganhou a disputa. Mas parece que não foi bem assim no final das contas, né? É engraçado que toda essa discussão sobre desinformação tem relação com o Tecnocast anterior, né? O episódio 227, que fala daquele problema que Big Techs estão enfrentando, que é o de processos antitrust. E qual que é a relação de uma coisa com a outra? O fato de serem grandes dores de cabeça para essas empresas. E é uma dor de cabeça, no caso de desinformação, que existe há anos, se a gente olhar bem, porque essa coisa de fake news, de inverdades e tudo mais, circula na internet, sei lá, desde os primórdios. Eu lembro que antigamente a gente usava o termo hoax, né, para falar sobre notícias falsas ou sobre boatos na internet, né? O problema é que hoje a desinformação, ela ganhou uma escala muito grande por conta da velocidade com que essas falsas afirmações circulam, né? Então, elas circulam com essa velocidade toda porque as plataformas são muito dinâmicas. É o caso do YouTube com os vídeos, é o caso das redes sociais, com o Facebook, com aquele algoritmo que permite que você alcance um número muito grande de pessoas que têm interesses relacionados ao assunto que você está postando. É o Twitter com aquela coisa toda de você conseguir espalhar uma mensagem curta muito rapidamente. E tem também o WhatsApp, que todo mundo sabe que acho que é a maior fonte de informações falsas que a gente tem, talvez no mundo, mas se for no mundo, no Brasil é muito disseminado, e isso faz a gente lembrar de personagens que têm relação direta com esse assunto. Eu acho que o caso mais emblemático é o do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Teve até um episódio em que ele é questionado por um repórter da CNN e aí ele já solta, ele mesmo que é um propagador de fake news, ele fala pro cara, you are a fake news, né? Ou seja, ele tá acusando o cara de fazer algo que ele é famoso por fazer. A imagem do Spider-Man, né? É verdade, é bem isso, né? Esse episódio que eu falei do Trump aconteceu em 2017. E é importante pontuar isso porque foi mais ou menos na mesma época em que esse debate sobre fake news começou a ganhar força. Até então, a gente olhava pra fake news como uma coisa assim, a gente é adolescente, tá querendo perder tempo, tá querendo fazer as pessoas de idiota e tudo mais. Só que com a eleição do Trump, essa coisa da desinformação passou a ter um contexto político muito pronunciado. Tem toda aquela história de que
o Trump ou os agentes dele manipularam o Facebook para conseguir espalhar informações falsas, aí ele conseguir votos e tal. Então, ali a coisa começou a pesar, né? E você vê que a coisa escalou de uma forma que hoje a gente tem todo o vocabulário relacionado a isso, né? A gente tem fake news, ou então, em português, claro, notícias falsas. Eu gosto muito de usar inverdades, embora não seja um termo muito comum, mas eu acho que também faz sentido. Tem infodemia, enfim, tem todo um vocabulário para expressar exatamente o mesmo problema. Aí, dentro desse contexto, né, aparecem as redes sociais, os aplicativos de mensagem, as plataformas que hospedam vídeos, como é o caso do YouTube, e, claro, ainda que hoje de uma maneira um pouco mais tardia, o Spotify. Aí pode ter muita gente que se pergunta, mas como o Spotify tem relação com isso? Porque eu uso o Spotify para ouvir música, e é verdade, só que tem um número cada vez maior de pessoas que também tá usando o Spotify para ouvir podcast, até porque tem muitos programas que são exclusivos da plataforma, inclusive esse do Joe Rogan, que é um contrato que fecharam, parece que por $100 milhões, né? O Spotify não confirma, nem o Joe Rogan confirma se ele realmente recebeu esse valor, mas fontes próximas à empresa dizem que foi isso, $100 milhões para ter um programa exclusivo de podcast dentro da plataforma. Então, por aí a gente já percebe como essa coisa da fake news, da desinformação, etc., pode escalar, porque o Spotify não teria desembolsado todo esse valor se o cara não tivesse um alcance grande. E como o Riga falou, o cara tem uma média de 11 milhões de ouvintes por episódio. Então, peixe pequeno o cara não é, né? E como a gente falou, a internet de hoje em dia, ela torna a propagação de desinformação algo bem mais preocupante do que na época das correntes de e-mail, né? A gente tem as redes sociais de troca de mensagens ali, como a gente citou, WhatsApp, Facebook, Instagram, mas o podcast também é uma forma de propagar desinformação em que você tem um locutor que ele tem um microfone na mão e ele vai falar o que ele quiser. Não vai ter, pelo menos, né, no caso do Spotify, você não teve ali uma moderação, a plataforma ouvindo o episódio falando assim, olha, você não pode falar sobre isso. Quando eu falo de fake news, assim, de mídias sociais, eu gosto muito de citar Umberto Eco, um filósofo italiano, né, que ele fala que as mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis. Ele usa a palavra imbecil mesmo, que anteriormente falavam só no bar. Aí depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. E hoje em dia é completamente o oposto. A gente dá a voz para essas pessoas, elas falam o que elas querem, com danos à coletividade. E quanto mais imbecil é a sua fala, mais voz você tem, né? Nas redes sociais, basicamente é isso. Exato, você fica mais alto, né? Sua voz fica mais ouvível, vamos dizer assim. Porque antigamente, quando não tinha rede social, você mandava o seu amigo que tava bêbado ali no bar calar a boca e ficava por isso mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que ou entrar com um processo, ou pedir pra plataforma tirar o episódio. É um processo mais difícil. E o estrago já tá feito, porque mesmo que você consiga retirar do ar, tudo já espalhou a fake news e todo mundo já tá replicando, então a ideia fica. Exatamente. E a internet tem aquele problema do Internet Archive, né? Que se você perde uma coisa, você vai no Internet Archive, você busca de novo, ou uma pessoa já fez o famoso clip, o famoso canal de cortes. Imagina, canal de cortes de Joe Rogan. Ia ser alguma coisa nesse naipe. E o que tá por trás disso é simples, né? Não só tem muito mais gente com acesso à internet, pelos variados devices aí, celular, tablet, enfim, como as próprias redes sociais se tornaram muito mais difundidas. A família Meta, que inclui Facebook, Instagram, WhatsApp, teve 1,9 bilhão de usuários diários ativos no quarto trimestre de 2021. Pegando os usuários mensais ativos, dá em torno de 2,9 bilhões de usuários por aí. Já o YouTube tem uma base de usuários que ultrapassa os 2 bilhões no mundo todo. Em 2020, estimava-se que 74% dos adultos americanos utilizavam o YouTube de alguma forma. Outro site que aparece com frequência na conversa sobre desinformação é o Twitter. Lá são cerca de 211 milhões de usuários ativos diários. É muita gente. Muita gente. E o Telegram corre ali por fora, mas se tornou um player bem importante nos últimos anos, porque são 500 milhões de usuários ativos no mundo todo. No Brasil, ele está presente em 45% dos celulares do país inteiro. E com essa quantidade toda de gente criando e consumindo conteúdo nessas plataformas, notícias falsas, infelizmente, tendem a se espalhar mais rápido e atingir um público maior. E aí é natural que a gente se pergunte, o que essas empresas estão fazendo para mitigar isso? Talvez elas estejam fazendo bastante coisa, mas não é o suficiente, né? Porque o que a gente vê que tá saindo em todas as redes é bem difícil. E sobre Telegram, acabei de lembrar de uma coisa aqui. Meu pai se cadastrou no Telegram e eu nunca falei de Telegram pra ele. Esse é o grande sinal da popularização do Telegram. E sinal de que a gente vai voltar naquele episódio do Tecnocast que a gente falou do Telegram e os possíveis impactos em fake news e eleições esse ano.
Então... Mas ele se cadastrou no dia que teve o apagão do Facebook? Não. Ih, então aí... Não, porque no dia de que o WhatsApp cai, o Facebook cai, um monte de gente se cadastra, né? Depois some, nunca mais. Se você mandar uma mensagem, você nunca vai ter resposta. Mas foi num dia qualquer, assim, não teve nada. E ano de eleição, né? Então complica mais ainda, porque a gente vê que os políticos, eles estão muito de olho no que tá acontecendo nas redes sociais. Então não é uma coincidência que essas coisas estejam acontecendo nesses ambientes também, né? Antigamente chegava a época de eleição e político corria pra aparecer apertando mão, inaugurando rua e ponte, não sei do que lá. Hoje em dia o político corre pra comer frango derrubando farofa na calça, pra fingir que é gente do povo, ou pra se vestir de pessoa certinha e ir na igreja de domingo, sabe? Então assim, todo mundo faz uma bobagem pra tentar manipular a imagem e se divulgar nas redes sociais, porque daí viraliza, né? Todo mundo postando o vídeo e a foto da pessoa fazendo essas coisas ridículas, em outras palavras, o marketing político. E com fake news não foi diferente. O Alecrim citou a questão do Trump, né? Então ali no ano de 2016, nos Estados Unidos, nessa campanha entre Trump e a Hillary Clinton, né? Foi uma eleição que, bom, já é um momento de tensão normalmente, mas ali teve uma avalanche de notícias falsas que tornou a coisa ainda pior. Um exemplo bem específico do que aconteceu naquela época foi um episódio do Pizzagate, aquele caso do Pizzagate, né? Que era uma coisa muito maluca, né? Foram uns e-mails que vazaram do chefe de campanha da Hillary Clinton e a partir desses e-mails, usuários do Reddit e do 4chan desenvolveram uma teoria de que a Hillary comandaria uma rede de prostituição infantil e tráfico, né, infantil. E aí a coisa toda surgiu aparentemente da repetição das palavras pizza e cheese. E aí na cabeça dessa galera se tratava de um código para child e pornography. Aí para completar, o grupo de pedófilos se reuniria, dizem que eles se reuniriam no porão de uma pizzaria de Washington chamada de Comet Ping Pong. Gente, as pessoas têm muito tempo livre. Que criatividade, né? É muita criatividade, parece um roteiro de ficção científica, não sei, uma coisa meio Criminal Minds. Mas enfim, essa teoria ela foi alardeada bastante ali nas redes sociais e até o Michael Flynn, general reformado, indicado a conselheiro de segurança nacional do Trump, propagou a maluquice, isso que é o pior, né? Os políticos não estão imunes, eles propagam as besteiras que as pessoas inventam, às vezes os próprios políticos dão também a trela, né, de inventar coisa ali. E, bom, a polícia investigou essa situação, então, claro, ela concluiu que não havia nenhuma evidência ali das alegações e a pizzaria, no caso, não tinha nenhum porão. Então, né, já começa por aí também. Mas, enfim, essa história agora é engraçada, mas, cara, poderia ser bem pior também, né? Naquela época, teve até o caso de um homem, não sei se vocês estão lembrados, ele entrou armado dentro da pizzaria, da Comet Ping Pong, e chegou a disparar 3 vezes, só que, por sorte, ninguém se feriu e o homem acabou preso, né? Então fica claro que essas teorias conspiratórias, elas começaram a ganhar muita força ali na internet, através de redes sociais, fóruns, tweets, vídeos, sabe lá mais por onde, né? Os aplicativos de mensagem também. E assim, as consequências podem ser catastróficas, né? E mesmo depois das eleições americanas de 2016, as teorias conspiratórias continuaram bastante em alta ali, graças a fóruns anônimos, né? Canais do YouTube. Então tem o caso também ali do estrago provocado pelo QAnon. Essa teoria, inclusive, merece um episódio à parte, né? O nosso produtor Josué já comentou com a gente bastante sobre esse assunto, porque tem um documentário que ele recomenda na HBO Max, que é Kill no Olho da Tempestade. Então quem quiser conferir o documentário, assiste lá na HBO Max. Aqui no Brasil a gente também tem esse debate de desinformação das redes em 2018. Então, 2 anos após esse caso de Trump e Clinton, a gente teve de novo agora o WhatsApp. Então, os aplicativos de mensagens foram destaque justamente por causa desse negócio de disparo em massa. Nesse ano, nas eleições de 2022, o TSE já disse que disparo em massa é ilegal, então já tem esse entendimento. Agora pode ser punido como abuso de poder econômico e propaganda irregular. Então, já tem esse entendimento do TSE. E o WhatsApp, inclusive, tem até trabalhado ao longo dos últimos anos em conjunto com órgãos eleitorais para tentar lidar com essa situação. Nesse ano, vai ter, inclusive,
um canal de denúncia oficial contra disparos em massa para tentar pegar isso aí. Claro que o WhatsApp tem aquelas limitações, né? Ou pelo menos é o que a gente acredita, né? Porque todas as informações, todas as mensagens enviadas pelo WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta, então teoricamente nem o WhatsApp tem acesso às mensagens, mas o WhatsApp tem acesso aos hashes das mensagens. Então, em tese, se uma mensagem foi compartilhada muitas vezes, ou se um texto foi compartilhado muitas vezes, o WhatsApp pode descobrir que esse texto não sabe o conteúdo, mas sabe o texto, sabe que esse texto viralizou e que esse conteúdo passou por muitas pessoas ali, né? E por isso que hoje dá pra saber quando uma mensagem foi muito compartilhada dentro do WhatsApp, né? Mas tudo isso mostra como todas as plataformas tiveram que tomar atitudes contra fake news nos seus ambientes. Então, o YouTube, o WhatsApp, Twitter, Facebook, todo mundo teve que botar a mão na massa para encontrar soluções para pelo menos amenizar essa desinformação em massa por meio desses aplicativos e dessas redes sociais, né? Eu puxo para vocês, focando justamente em fake news, em política, em eleições, que lembrando lá 2018, talvez até 2020, né, que foram as eleições municipais, vocês tiveram experiências com familiares, amigos, conhecidos, em que, sei lá, eles receberam uma notícia falsa, uma desinformação ali, começaram a acreditar nisso e jurar que era verdade? Eu já tive, e é engraçado que quando você argumenta, né, mesmo que educadamente, falando, olha, isso é falso, não sei o que, a pessoa fica brava, né, porque você tá contrariando uma crença dela. Parece que ela tem a necessidade de acreditar, né, então é mais ou menos quando uma pessoa que, sei lá, quando o ateu fala pra um crente, alguma coisa assim, que ele não acredita em Deus, o crente se sente ofendido, né, não vê isso como um problema da pessoa, ele acha que ele encara aquilo como uma ofensa, e acontece algo mais ou menos parecido com essa coisa de fake news. Eu lembro, por exemplo, que no salão onde eu corto o cabelo, que o cara lá falava assim, na época antes da eleição do Bolsonaro, não, mas é porque o filho do Lula tem fazenda não sei aonde, esse cara enganou todo mundo, ele usa laranja pra ter um monte de propriedades no Brasil, não sei o quê, e obviamente que nada disso tinha comprovação, né? E aí eu perguntei pra ele, já sabendo a resposta, mas eu perguntei pra ele, da onde você tirou isso? Do WhatsApp aqui, dos grupos e tal. E essa parte do WhatsApp é interessante porque esse pessoal, assim, quando eles participam desses grupos, eles participam, na verdade, de vários grupos e grupos com finalidades muito diferentes. Então, por exemplo, tem um grupo lá que esse cara me mostrou em outra ocasião, que era sobre mortes. Inclusive, ele me falou de um caso que ficou conhecido no Brasil inteiro, de um cara que matou uma menina, que chamou ela pra casa dele, aí matou a menina, não sei o que, aí mostrou lá a foto do corpo e tudo mais. Eu falei, cara, eu não quero ver isso, né? Pelo amor de Deus. Gente, sério? Pra quê? Não, e tem isso. Se você pega o grupo de WhatsApp, tem de acidente, por exemplo, acabou de acontecer um acidente numa estrada lá, tem grupo de caminhoneiro que vai lá, o caminhoneiro desce do caminhão, vai lá, filma os mortos e tudo mais e compartilha isso. Isso é real. Nossa, gente, que mau gosto. E por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, a imprensa, obviamente, que não vai mostrar a foto de um acidentado. Ele pode até noticiar o acontecimento, mas não vai mostrar as fotos, por motivos óbvios. Só que no grupo do WhatsApp, eles conseguem ter acesso a essas imagens. Então fica aquela coisa assim, não, porque no grupo do WhatsApp eu tenho a verdade, eu tenho as provas. E eles não levam em conta que os veículos jornalísticos não mostram as fotos desses acidentes por questões de ética. Mas pra eles não, é uma forma de ocultar a verdade, na verdade. E eles também não estão interessados na verdade, eles estão curiosos, né? Uma curiosidade mórbida, nesse caso em específico. Isso a Globo não mostra, né? Pois é. Mas a questão é o seguinte, que eles tomam, no caso específico do WhatsApp, a plataforma como um poço de verdades. Porque se eles pensam assim, se essa informação não chegou pra mim pela mídia, a mídia tá ocultando alguma coisa. Então isso vai inclusive para assuntos políticos, como é o caso desse cara que eu falei no salão de cabelo, no salão de cabeleireiro. E aí entra também naquilo que eu falei agora há pouco, é difícil argumentar com essa galera, porque você tenta usar argumentos racionais, lógicos, tenta não ofender a pessoa, apesar da vontade de xingar, mas elas resistem bravamente àquilo, sabe? Se você quiser manter a sanidade numa conversa dessa, você simplesmente fica, ok, verdade, não sei o quê, porque senão você vai passar raiva, assim, sabe? E é frustrante porque você sabe que o alcance disso é muito amplo. Alcança muita gente mesmo, assim, de diferentes níveis de educação, de condição social, enfim. E a coisa, se não tiver pelo menos uma tentativa de controle, a coisa sai totalmente de algo que a gente consegue medir, inclusive. Eu tenho algumas experiências com fake news em WhatsApp e tudo mais. Na época
época de 2018, eu dei muita sorte que minha mãe, que mora comigo, né, ela sempre me procurou pra saber se a informação que ela recebia ali era verdadeira ou não, então ela sempre pedia ali uma ajuda pra apurar, pra saber se realmente era verdade ou não, porque ela era bombardeada de conteúdo, assim, todo dia. Como ela tem muitos grupos com amigos antigos de trabalho, aquele pessoal um pouco mais vivido, né, vamos dizer assim, pra não usar a palavra antigo, eles mandam muita coisa, assim, eles filmam umas coisas de, sei lá, de 2015, mandam como se fosse de hoje em dia, aí falam, porque tal político roubou ou fez alguma coisa, só que eles pegam um fato e distorcem, porque agora a fake news, ela não é mais só uma coisa inventada, não é uma coisa que surgiu do nada. Eles pegam um fato que existiu, então eles têm um certo suporte na realidade, só que eles distorcem esse fato. Isso aí já era chamado de pós-verdade, né, no passado. Hoje em dia, acho que resumiram pra fake news, de fato, assim. Exato, porque aí você fica mais difícil de você contestar, porque eles falam assim, não, mas aconteceu, só que não aconteceu da forma como ele falou. Aí é difícil, você fica tentando falar assim, mas não foi assim, mas o que aconteceu de verdade foi outra coisa, mas eles, como o Alecrim falou, eles não querem acreditar, porque a partir do momento que eles são criticados, que eles são negados, né, isso afeta, sei lá, alguma coisa lá dentro, alguma insegurança, não sei o que rola. Eu também não sei, cara, mas assim, é óbvio que a gente vê esse comportamento mais nas pessoas mais velhas, né, mas a classe social, o nível de educação também não faz diferença, sabe? Eu vejo por amigos, por tios, por parentes, sei lá, que, pô, tem parente que, cara, tem doutorado, saca? E acredita em umas coisas que chega sobre fake news de vacina e que vai fazer mal pra criança e não quer vacinar a filha. Então, assim... E tem o perigo de que essas pessoas que têm doutorado, que são mais estudadas e acreditam nessas coisas, viram influência pras outras pessoas que são menos estudadas. Porque, o cara estudou pra caramba, então se ele acha que tá certo, deve tá certo. Então é uma bola de neve, assim. Sim. Assim, uma coisa que eu, tentando resumir, né? Eu tenho esse problema há muito tempo, assim, desde 2012, quando eu comecei um pouquinho antes até, comecei a acompanhar mais economia, né? E eu tenho esse problema com amigos, às vezes, com coisa relacionada à economia, né? E aí o que mais tem fake news desde sempre, porque a economia é um bagulho muito difícil de você explicar, de você mostrar e provar, né? Até porque você faz hoje, acontece daqui 4, 5 anos. Então, é uma parada muito difícil, realmente, de explicar, né? De você mostrar, como diz o ditado, focinho de porco na tomada, né? Mas não dá pra resumir em algum lado, né? Esse problema. A gente vê acontecendo de todos os lados. Muda às vezes o canal, muda às vezes o tom, mas eu vejo acontecendo de todos os lados. E o que eu vejo que tem em comum entre todos eles, me parece ser em comum, é um desejo, uma ânsia por acreditar em teorias conspiratórias, saca? Aquela coisa de tipo, eu tenho, que nem o Alecrim falou, não, eu acredito naquilo porque a grande mídia não mostrou, ou a grande empresa não falou, ou o grande ricaço não sei do que lá, ou o grande influenciador não sei do que lá. Então assim, eles têm a necessidade de encontrar alguma informação, alguma coisa que, olha, eu sei a mais porque eu sei disso aqui, ó. E aí, o problema com essa dinâmica é que, como o Murilo mesmo estava falando, né, a frase lá dos imbecis, é que esse tipo de conteúdo, ele se dissemina muito fácil, muito rápido. Uma informação bem apurada, bem estudada e comprovando ali uma tese científica, ela não vai espalhar, né, nas redes sociais, no WhatsApp, mas um conteúdo fácil de entender e que faz com que a pessoa que está consumindo se sinta mais inteligente porque ela viu, ela teve acesso, ela se identifica de alguma forma com aquilo, né? Então tem que ter esse apelo também de ser alguma coisa que pegue em algum ponto, né, daquela pessoa, enfim, alguma crença, alguma cultura local, né? E aí o problema que a gente vê com as redes sociais é que a mesma receita que faz essas redes sociais serem grandes e enormes, né, empresas com muitos usuários, tem esse lado negativo que que dá muita voz. E a gente tem um problema que é a mesma receita que faz com que essas redes sociais sejam um grande sucesso e conectem muita gente e tal, tem esse efeito colateral de espalhar muito rapidamente conteúdos que têm esse apelo de teoria de conspiração. Então, assim, garanto pra vocês que todos nós também somos impactados
bombardeados com informações falsas e muitas vezes nem entendemos a diferença e nem percebemos, né? A diferença é que a gente faz um esforço tremendo para seguir pessoas que a gente considera que são mais corretas. A gente aqui, no caso, por trabalhar com tecnologia, com mídia, a gente acaba percebendo até o tom da mensagem, quando é aquele tom que você percebe que, tipo assim, foi feito de um jeito para causar espanto, para ser clickbait, né? Então a gente acaba sendo mais treinado, mas ainda assim, cara, a imunidade, acho que, como o Alecrim falou, não tem ninguém que escape, sabe? Em algum ponto você é pego, não tem como. Mas de qualquer forma, não dá pra dizer que eles não estão tentando combater fake news, né? Então a gente tem abordagens bem parecidas em todas as redes, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eles fecharam parcerias com agências de checagem. Então, são agências que geralmente têm uma equipe mais multidisciplinar. Então, além de jornalistas, tem algum cientista, eles têm contato com, sei lá, um médico e outros nomes da área para tentar verificar se uma informação publicada em algum lugar é verdadeira. O Twitter tem um recurso até que é até engraçado, porque ele é meio inconveniente comigo, mas se você tentar dar retweet antes de você ler o texto, ou seja, antes de você clicar no texto, ele mostra uma mensagem ali dizendo, não quer ler o texto inteiro antes de você compartilhar, né? Vai que é um texto enganoso e tal. E isso acontece quando eu escrevi o texto. Então, é meio tipo, já li o texto, meu querido. Deixa eu compartilhar, por favor. Quando eu vou dar retweet no Tecnocast, ele sempre me pergunta se eu não quero ler o texto antes, meu amigo. Então. Pois é. O YouTube, em toda essa questão de Covid, eles criaram até um destaque para notícias sobre Covid-19. Então, tem uma seção ali na página inicial que mostra vídeos e conteúdos produzidos por veículos jornalísticos reconhecidos, por canais de ciência também, enfim, informações de fontes confiáveis, ou pelo menos esse é o filtro ali do YouTube para mostrar ali no destaque, pelo menos. O WhatsApp também vem trabalhando nisso, junto com o TSE, para as eleições de 2022 também, só que tem um cara de fora que chama Telegram, e é meio complicado ali, porque eles não respondem à justiça, eles não têm uma postura muito incisiva em termos de moderação. Já tem conversas rolando sobre talvez bloquear o Telegram no Brasil, porque ninguém responde a chamadas de governos. Então, esse é um assunto que deve se estender ao longo do ano, né? Fato que tudo aquilo que a gente teve com o WhatsApp, né? Quando um político ficava irritadinho porque divulgaram alguma coisa sobre ele e tal, e às vezes nem era fake news, né? E mandava bloquear o WhatsApp no país, aí o WhatsApp ficava inacessível e tal. Isso talvez aconteça com o Telegram, mas por motivos do próprio Telegram, que não responde a esses chamados. Mas tirando o Telegram, o que a gente vê são todas as empresas, todas as grandes empresas aí, pelo menos colocando ou desenvolvendo algum mecanismo para mostrar para as pessoas que algumas postagens que elas veem ali na internet podem ter informações enganosas. Tem alguns casos, inclusive, que o conteúdo não é deletado sumariamente, né? Então, ele fica lá no ar, mas tem uma marcação bem visível dizendo que então, isso aqui é falso, né? Então, às vezes tem um esquema que você tem que tocar em algum lugar ali para ter acesso ao conteúdo, porque tem tipo um bloqueio ali, porque diz que a mensagem, a imagem, a publicação, ela foi marcada como falsa por agências de checagem ou pelos próprios usuários, e aí tem um botão ali, ver publicação, abaixo desse aviso. Então não tem como a pessoa não ver a informação falsa sem ver antes esse aviso de que se trata de uma informação falsa. Então, eles estão tentando, né? Mas a gente sabe que se você tem uma rede com 2 bilhões de usuários, fica um pouco mais difícil, as pessoas são muito criativas, mas vocês acham que isso tá fazendo diferença? É meio difícil ver, né, o efeito disso, porque talvez quando a pessoa vê esse aviso, né, de informação falsa, talvez ela já mude de ideia na hora e ela perceba, então isso aqui é falso e não compartilhe, não passe isso adiante. E talvez tenha aquelas pessoas que já entraram na onda das mensagens falsas, que estão cada vez mais criativas e falam, o Twitter tá mentindo, o Facebook tá mentindo, então não acreditem no que Mark Zuckerberg está falando, porque isso aqui é de verdade, pode confiar e repasse para todos os seus amigos.
amigos. Então fica essa disputa que talvez a gente não tenha muitos dados pra ver, né? A gente não tem dados de fato, mas eu tenho impressão, e veja bem, é impressão, não tô afirmando, que pelo menos até certo ponto, esses mecanismos funcionam. Eu tomo como exemplo o Facebook, eu já tive 2 ou 3 vezes episódios em que eu tô lá rolando a tela, do nada assim, vejo uma notícia que é claramente falsa, aí depois fico naquela dúvida, será que aviso a pessoa, será que comento? Aí geralmente deixo pra depois e decido o que fazer, depois, sei lá, de pensar algo a respeito. E aí já aconteceu 2 ou 3 vezes de eu voltar no perfil dessa pessoa e o próprio Facebook marcar aquela informação como falsa, que nem o Riga falou, e também dando uma informação abaixo, um link abaixo com a informação verdadeira. Inclusive eles falam assim, olha, essa informação foi desmentida pela agência de verificação de fatos tal, e aqui tá o link com as informações detalhadas e tudo mais. E é um negócio que é exposto de uma forma que realmente faz a pessoa mudar de ideia sobre passar aquela informação adiante. Então, o efeito que acaba causando é o seguinte, a pessoa que lê aquela mensagem lá, ela já percebe que não vai passar pra frente, talvez ela até acredite naquele conteúdo, mas como tá aparecendo um aviso de que aquilo é falso, ela não passa pra frente, ela não quer encarar esse tipo de conflito. Então, o assunto meio que morre ali. Agora, a questão é que entre aparecer esse aviso e o conteúdo ser compartilhado, tem um tempo que pode ser muito extenso. E aí, nesse intervalo de tempo, essa informação falsa pode chegar a muita gente. Mas aí também não tô dizendo que o Facebook tá sendo ineficiente. Talvez esteja sendo, mas o ponto é que é muita gente para moderar conteúdo, é muita informação circulando por segundo. Certamente, para eles chegarem a uma checagem de fatos que é feita por agências, esse trabalho não é feito com inteligência artificial, por exemplo. É um trabalho manual e requer tempo. E tem outro, porém, para o Facebook chegar nesse conteúdo e colocar um filtro nele e falar, olha, vamos verificar isso aqui, ele tem que ser denunciado primeiro, né? Geralmente é esse o padrão. Então tudo isso leva tempo. Mas eu penso o seguinte, é melhor ter esse tipo de mecanismo do que não ter nada, porque quando a informação é realmente falsa, é comprovadamente falsa, e às vezes essa informação você não precisa nem investigar, às vezes, por exemplo, aquelas informações absurdas sobre 5G, que o 5G espalhava Covid e tudo mais, isso é claramente falso, então tem que barrar. Olha, depois que eu tomei a vacina, terceira dose, foi Pfizer, aí começou a aparecer 5G aqui. Não sei se foi coincidência, mas pois é. Melhorou o sinal aqui. Ó, esse podcast provavelmente vai ser barrado a partir de agora por causa dessa fala do Riga. Gente, essa informação é falsa, tá? Não tem nenhuma relação entre vacina e 5G, pelo amor de Deus. Se o Joe Rogan pode ficar no Spotify, eles não vão tirar a gente também, porque o Riga brincou, né? Mas então, eu acho que é melhor do que nada. Talvez, não sei, esses bloqueios, esses avisos que aparecem nas redes sociais, eles não são perfeitos, talvez possam até em alguns casos serem justos de ter um falso positivo, um falso negativo, mas é melhor do que nada, né? Pelo menos esboça uma reação. A impressão que eu tenho é que hoje, e novamente eu reforço com a impressão, é que hoje o pessoal já não tá usando tanto o Facebook assim pra espalhar fake news, como utilizava alguns anos atrás. Ainda tá usando, não tô falando que esgotou o Facebook pra esse tipo de ação, mas a impressão que eu tenho é que o pessoal tá realmente migrando pra outras plataformas, que é o caso do WhatsApp, do Telegram, enfim. Eu não sei se vocês perceberam, mas na minha visão, pelo menos, as redes sociais estão demorando muito tempo para fazer qualquer coisa em relação a fake news. Por exemplo, o Twitter lançou recentemente uma função para você denunciar informação falsa sobre o Covid, sendo que a pandemia já tá aí desde 2020 e tá rolando informação falsa desde então. Demorou o quê? Quase 2 anos para acontecer alguma coisa? Aí tem algumas plataformas que estão dando até um passo para trás. O YouTube, eu achei ruim eles tirarem a contagem de dislikes dos vídeos, a contagem pública, porque querendo ou não, era um medidor ali pra você saber se aquele conteúdo poderia ser confiável ou não. Eu sei que tem ataques de bots que eles dão lá aquela massa de dislike ou massa de like, mas ainda assim era um recurso que não precisava sumir. Isso acaba ajudando um pouco a propagação de fake news, porque as pessoas já não sabem mais, não tem um termômetro, não tem qualquer termômetro. Como vocês mesmos falaram, chega uma postagem que tá com uma etiqueta lá, esse conteúdo é possivelmente falso. A galera que gosta de peitar o sistema, como o próprio Mobilon falou, né, aquela galera que já é fixada em teorias da conspiração, elas veem esse tipo de etiqueta e falam assim, não, porque o Facebook que tá mentindo, o Twitter que tá mentindo, quem são eles pra falar que alguma coisa é falsa? Quem são eles pra decidir que
informação é verdadeira? E aí começa aquela discussão toda, e, mas eles não podem excluir porque é um ataque à liberdade. Enfim, é uma discussão ampla, mas que é uma discussão também que é perigosa, de certa forma. E ao mesmo tempo, assim, a questão da liberdade, primeiro que ela é completamente deturpada, né? Porque é aquela parada de você ser livre ao ponto de você ferir a liberdade do outro, então isso não é liberdade, não é né? liberdade, não adianta. Nenhum filósofo defensor da liberdade defendia essas coisas, só né, enfim, não vou nem entrar em detalhes aqui, mas enfim, liberdade é liberdade a partir do momento que ela não fere a liberdade do próximo. Então, se você, para viver em sociedade, se você faz uma coisa ou deixa de fazer uma coisa, ou enfim, escolhe um estilo de vida, e esse estilo de vida não fere a ninguém, ótimo, faça à vontade, mas a partir do momento que ele representa risco ao grupo, à sociedade, a outro membro, nenhum filósofo defende isso, nenhum filósofo sério, pelo menos respeitado, dos 1700 bolinha que começaram com as teorias sobre liberalismo, defende isso, saca? Então, o pessoal deturpa muito, né? E eu também acho que as redes sociais estão aprendendo ainda o que elas vão fazer com isso, né? Acho que não é uma fórmula tão simples quanto, vocês ganham dinheiro com isso, então vocês não estão nem aí pra fake news. Não, é porque, tipo assim, cara, não tem um ajuste que você faz no algoritmo que vá remover só a parte ruim, não é tão simples assim. Por mais que sim, essa onda de desinformação seja, deve trazer resultados positivos, lógico, pro financeiro das empresas, né? Não tô falando isso, mas, sei lá, pelo que eu conheço de programação, não vejo como uma forma simples de você mudar uma linha de código que, então, saca, tipo um remédio. Então você vai ficar só com o efeito positivo, vou tirar todo o colateral aqui. Eu acho que é um pouco disso que tá acontecendo. Mas sim, acho que faltam ações, e as ações que estão sendo implementadas, elas são muito manuais, como vocês estão falando, né? Tem alguns hacks da ferramenta, tipo WhatsApp bloquear encaminhamento demais depois de um tempo que a mensagem já foi muito encaminhada, ele bloqueia. Tipo Twitter, tipo, você já leu a matéria antes de compartilhar, né? Mas são coisas que eu não sei até onde tem um efeito. E eu vejo um outro ponto negativo que a partir do momento que ela se propõe a fazer uma regra que vai ser aplicada, então, tipo, vamos começar a banir quem tá espalhando fake news. Aí você vê, por exemplo, o caso do Trump, aqui minha opinião pessoal, né? O Trump ficou fazendo away no Twitter durante anos. E ninguém fez bosta nenhuma no Twitter. Nada. Praticamente nada foi feito, né? Ele falava o que ele queria, a mídia toda replicava e mostrava, olha que absurdo e tal. O Twitter não agiu como um combatente de fake news nesse tempo todo. O Trump é só pra citar um exemplo, tá? Eu posso citar vários exemplos da esquerda brasileira, gringa, da onde for, que é a mesma situação. Foi só o Trump sair do governo que o Twitter foi lá e mexeu 2 pauzinhos nas regras da plataforma, pauzinhos que não estavam lá, eles realmente mexeram nas regras pra falar, então isso não pode, vamos banir o Trump. E baniram o Trump da rede social. Então assim, eu estou criticando o Twitter por ter banido o Trump? Não. Eu tô falando que o negócio não tá claro, tá uma coisa meio arbitrária, porque daí baniu o Trump, mas tem lá N outras personalidades que ainda estão na plataforma, que são famosas, são políticos, são tudo mais, espalhando fake news todos os dias, falando contra a vacina, contra matemática, contra o que for, qualquer tipo de ciência que você queira colocar na discussão, principalmente ligada à parte política, né? E estão no Twitter ainda, né? Então, assim, se enquadrariam na mesma regra do Trump, não foram banidas ainda, né? Na minha opinião, o Trump demorou para ser banido e essas pessoas já deveriam também ter ido, né? Enfim, muito complicado. Como eu sempre falo nessas discussões, a gente tá colocando empresas para discutir questões que nem democracias conseguiram resolver. E aí, né, como é que faz? O que mais me incomoda, além dessa questão de demora das plataformas para agir, é que, pelo menos na maioria dos casos, elas só agem depois de enorme pressão. Foi assim com o Facebook, foi assim com o YouTube, agora tá sendo com o Spotify. O Spotify já teve problemas com o Joe Rogan antes, relacionados inclusive com o Covid, já teve com outros podcasts, mas o Daniel Ek, que é o CEO e o fundador da empresa, ele só foi anunciar um pacote de medidas para diminuir o problema de fake news e tudo mais, principalmente relacionado à Covid, após o episódio do Joe Rogan, após toda a polêmica. Quer dizer, foi uma pressão que fez eles agirem. Isso também aconteceu com o Facebook, após a eleição do Trump, já aconteceu também com o YouTube. Quer dizer,
dizer, a gente tem um problema que eles demoram para agir. Quando agem, essa resposta não é necessariamente adequada, mas que a gente pontuou aqui, tem a dificuldade de lidar com isso, então vamos considerar por hora que é melhor ter alguma coisa do que nada. Só que essa resposta, ela aparece só depois de ter muito alarde. Eu acho que só o Twitter que resistiu a essa pressão, né? O pessoal ainda tá xingando o Twitter até hoje, eles meio que não estão nem aí, né? Mas é ruim isso, porque parece que as plataformas, elas estão preocupadas em agir não por conta da gravidade do problema da desinformação, mas porque a reputação delas está sendo abalada e, eventualmente, em alguns casos, principalmente na Europa e Estados Unidos, isso pode render alguma punição bilionária para elas, né? Em forma de multa. Então, a impressão que a gente tem, que talvez não seja só impressão, talvez seja realidade mesmo, é que elas não estão muito ligadas na importância de combater a desinformação em si. Elas estão mais preocupadas com a manutenção do negócio, em termos financeiros, em termos de reputação, em termos de não haver qualquer... ou então de amenizar alguma vertente negativa sobre a imagem delas. Então não é uma preocupação social, de fato, sabe? Não é sobre as pessoas, é sobre o negócio delas, que parece lógico quando a gente fala de empresas, né? Mas ainda assim eu acho que elas poderiam fazer um pouquinho mais, né? Ter um pouco mais de proatividade. Eu acho que não só a imagem das empresas está em jogo e elas só escolhem agir quando elas têm a imagem delas prejudicada, como também as ações prejudicadas, né? O caso do Joe Rogan no Spotify, eles só foram fazer alguma coisa depois que as ações da empresa levaram um tapão na cara. Assim, eles divulgaram o resultado financeiro deles na semana passada e por mais que a plataforma tenha crescido um pouquinho o número de usuários em receita e tudo mais, no mesmo dia as ações da empresa caíram 9% em questão de horas. Então ali já acende um sinal de alerta pra falar, olha só, tá dando um probleminha aqui e até então... Probleminha não, né? Probleminha é ótimo, um problemão aqui e a gente vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. Aí é quando machuca na carteira, né, que a pessoa acaba acordando. Tem muitos interesses envolvidos, né? Muitos interesses financeiros. É sempre muito difícil a gente ligar uma queda ou uma alta de uma ação em relação a um fato isolado, até porque existe aquele delay, né? Então, se uma empresa divulga resultados financeiros de agora, vai ser de um trimestre que acabou dali a 1 mês, 2 meses, e aí fica meio complicado fazer ligação com um negócio tão recente quanto esse do Joe Rogan. Mas claro que, pelo que a gente sabe, né? A informação do Wall Street Journal de anos atrás, né? O Joe Rogan fechou um contrato de exclusividade com o Spotify por $100 milhões. Bastante dinheiro, especialmente pro Spotify, que a gente sabe, né? Dá lucro, aí dá um lucrinho, aí dá um prejuizão, aí dá um lucrinho, aí para. Então, já é uma empresa que não tem dinheiro ilimitado para ficar gastando e tal, e jogaram dinheiro ali no Joe Rogan pra ter exclusividade e, pelo visto, né? Mesmo com essa exclusividade, o cara ainda tem 11 milhões de plays ali em média por episódio. Então, é uma audiência bem grande pra um podcast exclusivo de uma plataforma. Vai saber quando cortes desses podcasts vão parar em outros lugares, quantas mais pessoas esse cara atinge, né? Então, é bastante dinheiro, é um podcast que tem um alcance muito grande e o Spotify tem investido bastante nisso, né? Em podcasts exclusivos. Então, eles perceberam algo que a Netflix percebeu também, que, cara, ficar só como uma empresa de tecnologia e distribuindo conteúdo feito por outras empresas que você encontra em qualquer lugar, chega uma hora que para, né? Você tem um teto ali. A Spotify foi lá e investiu em podcasts originais, inclusive o do Joe Rogan. E a resposta, mesmo assim, a resposta do Spotify foi meio qualquer coisa, assim, né? Eles tiraram mais de 100 episódios antigos do Joe Rogan, mas o motivo era linguagem racista. Então, foi por esse motivo que tinha mais de 100 episódios com linguagem racista que o Spotify removeu, assim, numa tacada só. Mas esse episódio que a gente estava discutindo até agora com o Robert Malone, que questiona a eficácia das vacinas de RNA mensageiro e tal, ainda tá lá. Tem um aviso dizendo, saiba mais sobre Covid-19, né? Uma tentativa de mostrar ali, olha, então, né? É bom questionar as coisas que você ouve e tal, mas tá lá, continua lá. Então, até onde vai esse negócio de tomar ações pra realmente combater, né? Porque a partir do momento que o Spotify paga, que tem um contrato de exclusividade, que tá distribuindo conteúdo, é diferente de uma plataforma como o YouTube, por exemplo, que qualquer um, entre aspas, pode soltar conteúdo
produzir conteúdo, produzir desinformação e tal, né? O Spotify tem uma responsabilidade maior ali, né? Se ele tem um contrato. Até porque, assim, o YouTube, você vai excluir lá um youtuber, cara, você tem, sei lá, milhares, milhões de youtubers famosos no mundo todo. Então, excluiu um youtuber, por mais que seja um cara que vai fazer falta ali, é um cara, né? Uma pessoa, sei lá, um canal. Agora, o Spotify, uma empresa que ainda é em estado de startup, né? Que nem você falou, tem lucro, prejuízo, muito dinheiro de investidor ainda. Ela tá tentando diversificar, ela tá num ambiente onde ela tá concorrendo com Apple, ela tá concorrendo com Amazon, ou seja, gigantes que tem muita grana de outras áreas pra investir num segmentinho pra eles, né? Que é esse segmentinho de streaming. Então, eles estão apostando todas as fichas, né? Eles realmente têm muito a perder, perdendo um podcaster do tamanho do Joe Rogan pra esse projeto de podcasts dele, né? Seria uma enorme perda tirar esse cara de lá. Porque além de aquilo que a gente já sabe, que podcast é uma maneira de ter conteúdo exclusivo, esse conteúdo exclusivo, ele traz recorrência, ou seja, o pessoal vai acessar direto a plataforma para ouvir aquele podcast, então é uma maneira de reter usuários e também tem uma parte comercial aí, que eu ouvi alguma coisa sobre cada episódio do Joe Rogan render algo em torno de $1 milhão em anúncios, né, em chamadas publicitárias. Então, isso também é interessante pro Spotify. Óbvio que eles não divulgam números abertos sobre qual é a relação publicitária que eles têm com cada episódio e tudo mais, mas é uma relação importante. Então, pro Spotify é difícil se desfazer do Joe Rogan, porque, na verdade, esse cara é como se fosse um investimento. É um cenário bem complexo, que nem compararam agora há pouco com o YouTube. O YouTube, ele não tem contrato de exclusividade. Se tiver alguma coisa, é exceção, né? Porque você vai lá, você faz um canal, você fica famoso, é bom pro YouTube, bom pro cara que é famoso, mas não existe efetivamente contrato de exclusividade. Então, o Spotify já é diferente. O Spotify depende essencialmente de conteúdo original para conseguir ter relevância e rentabilidade. E aí, se a gente falar de um cara como o Joe Rogan, ele é se não for o maior podcaster dos Estados Unidos, está entre os maiores. Então, não dá para simplesmente expulsar ele assim, na visão do Spotify, né? Porque para eles, a perda financeira vai ser muito grande, a perda de audiência também. E, obviamente que eles estão monitorando os usuários que estão naquele movimento de trocar o Spotify por outra plataforma de streaming como forma de protesto. Mas parece que esse movimento, essa perda de usuários não gera uma debandada muito significativa. Então, teria que ser algo muito grande mesmo pro Spotify falar, olha, é melhor a gente perder o Joe Rogan do que perder mais usuários. Porque enquanto tiver um número pouco expressivo, para eles, o que eles têm que fazer é só o controle de danos, né? Queria trazer aqui uma curiosidade interessante em relação a esse lance dos podcasts serem tão valiosos assim. Em dezembro de 2021, saiu um cálculo que fizeram um site desses de cultura pop, fizeram um cálculo dos ganhos da Ariana Grande no Spotify, que é a artista feminina que mais tem streams na plataforma. Ela ultrapassou 31 bilhões de streams e, pelo cálculo, ela recebeu só $27 milhões pelo Spotify. Então é um dinheiro ínfimo comparado ao que pagaram pro Joe Rogan, muito mais que isso em um acordo só. Se a gente contar por plays, né, por reproduções, Joe Rogan é muito mais, muito né? mais. Se a gente fala de 11 milhões ali por episódio, você fala de uma artista que tem bilhões e provavelmente devem ter feito cálculo com aquele preço que o Spotify paga por reprodução, que é 0,000 centavos de dólar, né? Exatamente. Mas essa discussão com os artistas já vinha há muito tempo, há muitos anos no Spotify. Eu já tinha acompanhado isso de artistas que não viam vantagem em colocar as músicas deles ali. Eles falavam que não pagava direito, mas que dava visibilidade, aquela coisa que... O que é mais valioso? Você receber por play ou você ter a visibilidade ali? Eu vi muitos artistas que ficaram nessa discussão de vale a pena ou não vale a pena. Porque daí também vai um pedaço pra gravadora, né? Tem um cadeia enorme nessa indústria e no final o artista historicamente ganha dinheiro com um show. Então, às vezes vale a pena você estar ali porque você fica famoso, você divulga o trabalho pra depois conseguir lotar os estádios e fazer shows enormes, né? Então, enfim, aí a gente precisaria conversar talvez com alguns artistas que estejam no Spotify para entender um pouco melhor essa dinâmica da ótica deles.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você já abandonou alguma rede social por conta de fake news, por conta de alguma outra coisa que estava acontecendo ali, que você acha que a rede deveria ter se posicionado, a empresa, né? E acabou não tomando uma posição? Manda pra gente seus comentários na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter marcando o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo direto com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Muritunholi E @Alecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! tchau. Falou! Falou, galera.